Informações aqui pra gente sobre vendas de veículos novos que caíram 26% em 2020. Conta essa história aqui pra gente, Ananda. Isso mesmo, Paula, e essa foi a maior queda desde 2015 e foi principalmente reflexo da pandemia do novo coronavírus no país. Esses dados foram divulgados hoje pela FenaBrave, que é a Associação dos Concessionários. Em 2020 foram vendidos 2.058.000 automóveis comerciais, leves, caminhões e ônibus. Em 2019 foram vendidos 2.787.000. Em 2015, que foi o pior resultado antes de 2020, do ano passado, o ano de pandemia, a queda foi de 26,55%. Agora uma pergunta para o Caio, que está aqui com a gente. Caio, como que você acha que esse setor vai sair esse ano de 2021? Vai voltar a aquecer nesse ano? Eu acredito que sim, porque o que aconteceu no ano passado, majoritariamente, foi um postergar de investimentos. E, na prática, isso significa que esses investimentos vão acabar sendo feitos depois. Se você for olhar, por exemplo, a renovação de frota, de empresas e tudo mais, a própria troca de carro das pessoas, ela acabou sendo segurada. Um aspecto que tem que ser levado em consideração também é o seguinte: houve uma redução, a maior redução desde 2015, na venda de veículos novos. Só que uma coisa que tem que ser observada é a seguinte: quem não pôde esperar, quem não pôde postergar, acabou indo para o mercado de usados, mercado de seminovos. E esse mercado deu uma movimentada razoável no ano passado. Então, se a gente for olhar por essa ótica, desculpa, quem não pôde esperar essa troca, para fazer essa troca, né, estava precisando trocar e tudo mais, acabou fazendo essa troca no ano passado. Mas quem realmente falou assim, não, realmente eu preciso de veículos novos, ou é alguma política da empresa e tudo mais, vai acabar fazendo essas aquisições agora. O que é complicado é o seguinte: da virada do ano para cá, o que a gente tem observado muito, principalmente nesse setor, é que a parada que ocorreu, né, de um mês ali, em março, abril, ela significou uma redução na oferta de materiais de diversas naturezas, materiais plásticos, materiais de ferro, tudo mais. Então, o que tem acontecido hoje é uma certa demora nessa entrega, né? Se a gente for olhar um carro zero, que em tempos normais demoraria aí 15 dias para acontecer entre fabricação e entrega, tem demorado 30 dias, 60 dias, 90 dias. E isso para veículos mais pesados tem sido ainda mais complicado, para caminhões, para ônibus e tudo mais. Porém, eu acredito que nessa crise, nessa do coronavírus, especificamente, os investimentos vão acabar sendo retomados neste ano de 2021. Provavelmente menos do que o que a gente imaginaria, porque com essa queda na economia no ano passado, algumas empresas deixaram de existir. E essas empresas deixaram de existir, obviamente não vão fazer investimentos. Porém, eu acredito sim numa retomada. O fato é que 2020 é uma coisa até curiosa, se a gente for parar para pensar, mas não vai servir de referência para muita coisa. Porque, vamos pôr assim, se a gente chegar no final desse ano e esse número de veículos falar assim, nossa, aumentou muito em relação a 2020. Pô, mas 2020 teve uma queda de 26%. Então isso não significa muita coisa. Agora, se a gente for olhar em termos de uma normalidade, assim, 5 anos, 6 anos, aí eu acredito sim que deva haver uma retomada. Mais devagar do que muita gente tem previsto, porque as condições da economia brasileira continuam bastante complicadas e demandam reformas ainda, demandam grandes mudanças, mas com certeza deve haver uma recuperação. Pior do que isso, eu acredito que é difícil ficar.